Muito bem, são exatamente 18 horas e mais 7 minutos, 18 horas e 7 minutos aqui em Ceará-Mirim. Estamos entrando no ar com o programa Sua Vez. Programa Sua Vez que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 18 horas, através da TV Web Litoral e do Sistema Litoral de Comunicação, com as rádios Litoral FM Maracajaú e a Rancho FM TV de Pomba do Mato. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. No programa de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo, ex-atleta, hoje é um estudioso, pesquisador, comunicador. A gente está hoje ao vivo, as duas imagens, com José Ribamar Cavalcante. José Ribamar Cavalcante, que hoje faz um trabalho espetacular, né? Continua fazendo como pesquisador estudioso do futebol do Rio Grande do Norte. Ele aceitou o nosso convite para a gente bater um papo aqui e conversar um pouco sobre a história de ex-jogadores, não é, do Rio Grande do Norte, inclusive de Ceará-Mirim. Mas, Ribamar, antes de trazer o seu boa noite, eu gostaria de dar aqui uma informação e fazer um registro, porque esse sábado, dia 28 de fevereiro, sábado passado, aqui na Arena Irmãos Costa, no Rancho Zé Costa Mariazinha, houve, pela primeira vez na comunidade de Ponta do Mato, a presença de um observador, de um avaliador de futebol regional, para ver, Ribamar, as crianças, os adolescentes, que nasceram entre 2010 e 2016, e aqui a convite e numa articulação de Irã Júnior, veio a Ceará-Mirim Carlos Gutenberg, que você deve conhecer, ele é observador do Esporte Clube Recife, né, capital pernambucana, e o resultado foi o seguinte: de quase 60 garotos que participaram dessa avaliação, lá na Arena Irmãos Costa, 3 garotos ressaltaram Ribamar aos olhos de Carlos Gutenberg. E a gente fica pensando, poxa, mas é muito pouco, 3 meninos apenas de 60 e tal. Ele disse para Irã Júnior o seguinte: semana passada fez no Juazeiro um peneirão, uma avaliação lá, com 800 garotos. Desses 800, ele tirou apenas um garoto. Aí ele disse: Irã Júnior, aqui a gente de 60 está tirando 3. E viu assim, 3 garotos aqui fenomenais. Muito bacana. Então, Ribamar, antes do seu boa noite, eu queria dizer para você fazer esse registro publicamente, já agradecendo a Carlos Alberto, que está entrando aqui para prestigiar, daqui a pouco Hipólito entra também, é dizer que nós estamos alcançando o nosso objetivo. Painho, que foi um cidadão desportista ceará-mirinense que passou 30 anos cuidando do campo do Centro Esportivo e Cultural, de onde saiu, você sabe da história, tantos jogadores, né? E tem coisas que a gente vai conversar interessante que eu dizia para Carlos Gutenberg. E aí a gente fez esse investimento, fizemos esse mini campo muito legal, grama da melhor qualidade, uma estrutura legal, enfim. Então estamos satisfeitos, ninguém pagou para participar, porque geralmente a regra é que quando há um peneirão desse, alguém paga uma quantidade X e tal. A gente apenas pediu 1 quilo de alimento não perecível para que seja revertido para
própria comunidade, e isso a gente vai fazer essa semana. Dito isso, Ribamar, eu quero trazer o seu boa noite, dizer da minha alegria, não é, da minha satisfação, esse momento que a gente vinha costurando, vinha tentando há tantos dias, há tanto tempo, mas, como diz o dito bíblico, tudo é no tempo de Deus. E hoje a gente está aqui, já tem comentário aqui, ó. Ribamar, boa noite para você. Qual foi o melhor jogador de todos os tempos do futebol do Rio Grande do Norte? Já tem essa pergunta para você, antes do seu. Boa noite, amigo, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Irã, boa tarde a toda a família, principalmente a família Costa, né? Família que eu gosto sempre de dizer aquela frase, amizade não se compra, amizade se conquista. Então, eu conquistei essa amizade, tenho esse privilégio de ser amigo da família Costa. E, inicialmente, eu quero lhe parabenizar por essa sua iniciativa. Como você falou há poucos minutos, tudo tem sua hora, né? Realmente, você confirmou agora. Porque tanto tempo não houve essa possibilidade de ser fechado esse nosso encontro. E hoje foi fechado após você ter tomado essa iniciativa de convidar o professor Berg, que eu conheço o Berg. Por que o Berg? Olha que felicidade. Tudo tem sua hora. Berg, eu fui supervisor de Berg. Olha que legal, rapaz. Berg iniciou a sua carreira lá no campo do América do Clube, onde hoje é o Ferreira Costa. Ali era a pousada do atleta. Então, eu, na época, era coordenador das bases do América. Eu comandava na parte da supervisão, da organização, e o técnico era o descobridor de talentos, professor Basílio. Quem é que não sabe a história do professor Basílio? Então, o Berg foi um dos garotos que surgiu para o futebol. Mas um garoto super inteligente, sempre pensando no amanhã, um atleta exemplar, se dedicou aos estudos. Por esse motivo que não deu continuidade. E hoje, realmente, ele é um profissional de alto nível, de bastante credibilidade em todo o Nordeste. Infelizmente, é um caso que depois nós vamos falar mais na frente, existe as injustiças no nosso futebol, no nosso estado do Rio Grande do Norte. Porque Berg é um injustiçado. Como é que Berg hoje é um profissional qualificado para esporte, para Fortaleza, para vários por onde ele passou, e só não serve para Natal? Que mistério é esse? Mas é outra história. Mas eu fico super feliz e, mais uma vez, parabenizar por esse seu sistema de trabalho, né? Principalmente o investimento que você fez muito grande. Aí é que está o problema. E agora? E os nossos governantes? Porque não tomam conhecimento de um trabalho desse pelo um dos filhos do saudoso Costa. Deveria ter mais apoio. Então, se você sem nenhum apoio, talvez você tenha tido um pouco apoio, mas teve algum, mas poderia ter muito mais para dar continuidade a esse trabalho. E estou à sua disposição. Me desculpe meu boa noite, porque eu me empolgo muito, me prolonguei um pouquinho. Você é como eu, a gente se empolga, principalmente quando fala de temas assim que nos remete a uma história tão positiva, né? Tão bacana que é a história do futebol, enfim. Mas, ô Ribamar, eu já quero começar, porque tem gente que está participando aqui. Eu vou falar de um cara, eu vou dizer o nome aqui dele, ele já está se identificando aqui, que é meu compadre Neá. Neá, o nome dele é Deraldo José Varela Montenegro, irmão nada mais, nada menos, sabe de quem? Zulinha, meu irmão, seu amigo, dizia que ele era o melhor pivô do Brasil. Aí ele dizia, não, Zulamar diz porque eu sou cunhado dele, ele é casado com minha irmã. Estou falando de Evandro Varela Montenegro, você se lembra, pivô de futebol de salão da época, da década de 1960, e Neá, irmão dele, está aqui nos assistindo, dizendo que é amigo de Hipólito. O professor Anderson Severo também está dizendo que você é uma grande referência, né, no resgate da história do futebol do nosso estado, também é amigo de Hipólito. Luiz Felipe já entra, muito obrigado, Felipe. Dizendo, nobre, boa noite ao nobre jornalista e ao convidado. Grande Ribamar. Carlão já fez aquela pergunta que você vai responder lá na frente, né? Mas, Hipólito, já pegando essa deixa aqui, da participação desses amigos, Neá, irmão de Evandro, o que você sabe de Evandro Varela Montenegro dos áureos dos anos de 1960? Eu vou resumir.
porque talvez o tempo seja até pouco, né? É 1 hora de programa, por isso que eu vou apressar um pouquinho. Eu sou um pouco apressado. E eu repito, eu me empolgo muito quando falo nessas pessoas que fazem tudo, fizeram tudo e fazem parte da história do futebol do Rio Grande do Norte, independente do futebol de campo ou futebol de salão. Quem não conhece Evandro, não é do futebol, é outra atividade. Porque falando na minha época, eu sou antigo, hein? Eu sou do futebol de salão, depois veio o futsal, mas dá no mesmo. Então, falando sobre futsal, na época passada, futebol de salão. Se não conheceu o Evandro, nunca ouviu falar, não é do ramo. Porque Evandro foi um dos destaques do futebol de salão do Rio Grande do Norte. É verdade, é verdade. Evandro, ele costumava dizer, e ele tem muitas histórias, né? E quando a gente se reúne lá na granja do nosso amigo e compadre Neá, eu tenho a obrigação, Ribamar, para estar presente lá, porque são momentos raros da nossa vida que precisamos cultuar, que é para essa juventude, para que essa turma jovem, seja de que segmento seja, ela conheça um pouco. E você que faz esse trabalho sensacional, a gente tenta fazer por aqui, trazendo você num momento como esse, deixando um programa como esse gravado para os anais, tá certo, da nossa crônica esportiva. Já quero aqui agradecer ao nosso querido Hipólito. O Hipólito já entrou lá de barra, viu? Ele disse que não perdia esse programa por dinheiro nenhum. Ô Hipólito, Ribamar, queria que você falasse um pouco, você dissesse um pouco como foi você, atleta, jogador, os times que você atuou, como é que foi a sua época de jogueiro, vamos dizer assim. Positivo, será um maior prazer eu relatar com os mínimos detalhes. Agora, antes de eu me falar sobre a minha trajetória, né, me permita, devido sua simplicidade e sua humildade, que isso faz parte da família Costa. Você poderia muito bem iniciar esse nosso bate-papo falando da família Costa, mas vou lhe pegar pelo pé, como diz o Matuto, né? Me permita antes de eu dar a resposta. Então, a família Costa é uma família que não pode ser esquecida no Rio Grande do Norte. Não é ser esquecido de Ceramina, no Rio Grande do Norte, porque é uma família que tem um privilégio do saudoso Costa ter 7 filhos que praticam esporte, entre eles são 3 que despontaram, né, no ABC do Clube: Irimar, Izulamar e Tassi, esses 3. Mas antes desses 3 chegarem ao futebol profissional, ABC do Clube, uma das maiores equipes do Nordeste, não podemos esquecer no começo dessa família Costa. Campeonato de 1965, faço uma retrospectiva, campeonato interiorano, que infelizmente não houve continuidade. As coisas boas no nosso país não há continuidade. Teve o campeonato interiorano, depois veio o Matutão em 71. Mas campeonato interiorano, Ceará-Mirim foi campeão de 1965. E lá estavam os irmãos Costa. Além dos irmãos Costa, Irimar, Izulamar, Ionaldo, além desse Canindé, além dos irmãos Costa, também surgiu nessa seleção o Ilami, o autor do primeiro gol do Castelão. Lolô, o zagueiro central. Então, gente, que coisa maravilhosa. E por que não se fala muito nesse fato que aconteceu no Rio Grande do Norte? Mas, infelizmente, são as injustiças que acontecem. Mas o mais importante é que tem alguém que procura divulgar e resgatar a história do futebol do Rio Grande do Norte. Pronto, agora a sua pergunta, que eu dei logo esse exemplo da família Costa. A minha trajetória, não é isso? Isso. Positivo. A minha trajetória começou em Macau. Macau, com 16 anos, né, fui campeão pela equipe do Flamengo. Lá, do jeito que tinha a família Costa, em Ceará-Mirim, em Macau tinha a família Nazareno do Carmo, sua esposa, Dona Pretinha. Por isso que o clube lá, o Flamengo, é Flamengo de Dona Pretinha. Ela é quem bancava com seu esposo, João Batista do Carmo, né? O casal, quem bancava o Flamengo, e fomos campeão em 1962. Eu tive o privilégio, com 16 anos, começar com o pé direito, como se diz, campeão ao lado de Veó, um macauense que brilhou no futebol natalense pela equipe do América, conquistou o título de 1956. Em 62, ele estava encerrando a carreira do Flamengo. E eu joguei ao lado dele com 16 anos, e outro que estava iniciando a carreira foi um dos campeões para o Ceará-Mirim em 65 pela seleção de Ceará-Mirim, o Vécio. Quem é que não lembra do Vécio, né?
também fez parte do futebol de Ceará-Mirim. Então, eu tive esse privilégio, Irã, e ouvintes, de começar ao lado de Iveó, encerrando sua carreira, que tinha sido campeão pelo América 56, e pelo Vélez, que estava começando. Vélez foi para Natal primeiro, aí Vélez começou a trajetória dele. E a minha trajetória, a partir daí de 62, em 63, eu com 17 anos, fui convocado para a seleção de Macau. E no dia 1º de maio de 1963, tive uma grande alegria, realizei um sonho, né? Conhecer os craques do ABC. Os craques do ABC, essa partida foi uma partida amistosa no dia 1º de maio de 63. Seleção de Macau e ABC de Natal. A fera, que estava encerrando a carreira, 2 cobras. O Jorginho Tavares, conhecido por Jorginho, né? Estava encerrando a carreira, e também tinha um destaque do centroavante Cocó. Então, seleção, com 17 anos. Nesse mesmo ano, após essa partida amistosa, meu pai foi procurado. Houve interesse para me vir para Natal. Mas eu muito novo, meu pai não aceitou. Tudo bem. Primeira oportunidade surgiu, não foi aceito pelo meu pai. Na nossa época, nós respeitávamos, como os filhos Costa respeitavam o saudoso Costa, né? Havia o respeito. Hoje, infelizmente, não existe mais esse respeito. A partir daí surgiu essa oportunidade, não foi possível, mas já no ano de 64, eu já estava sendo transferido para Natal, para me profissionalizar no Globo. Não esse Globo de Marcondes de Barreto, o Globo lá da velha guarda, que substituiu o América, no qual o América tinha sido licenciado em 59, passou 6 anos fora, né? Depois retornou. 64, Globo, na sequência para ganhar tempo. 64, Globo, 65, Santa Cruz, aí começou a minha trajetória longa. Ferroviário, Atlético, Riachuelo, Inseve, Fosse Luz, que depois tornou-se Cosete, e tive o privilégio das 3 equipes grandes em Natal, ABC, América Alecrim, tive o privilégio de atuar pelo ABC Futebol Clube no ano de 1979, na competição Taça Cidade Natal. Eis minha trajetória como atleta profissional. Encerrei minha carreira em 75, atuando pela equipe do Riachuelo Atlético Clube, no qual tinha um conterrâneo seu, o lateral direito, o excelente camisa 2, Santana. Santana, o baixinho. Santana? Baixinho Santana. Ceará-Mirim, tem sempre história do futebol. Né? E além do Santana, eu tive o privilégio também, quando eu passei pelo Atlético, também joguei com outro conterrâneo seu, que estava na seleção de 65, Lolô, o saudoso. Né? Grande zagueiro. Pois não. Deixa eu cometer uma falha. Eu ia cometendo uma falha. Me permita aí que eu senti agora a lembrança do saudoso centroavante, com certeza era seu amigo George. George? O velho Tostão. Então, eu vou parar, porque assim eu vou passar a estar citando os craques de Ceará-Mirim. E você nos dá essa alegria, rapaz, esse prazer de discorrer sobre essa história tão rica. Eu queria pontuar um pouco ainda, porque quando você fala em Macau e você vem de lá, eu dizia para Carlos Gutenberg, numa conversa antes do trabalho dele, que a gente bateu um papo e tal, naquela época de vocês, Ribamar, a galera, o jovem que jogava bola, ele não tinha esse negócio de escolinha, nem aspirante. Ele vinha de plano logo para uma equipe titular. Já. Não, o cara é bom, já vinha para jogar. E Macau, você fala em Macau. E a gente começou falando em Evandro, e eu me lembro de um grande jogador de futebol de salão, entre tantos, um que eu vi jogar, ainda muito novo, mas vi jogar aqui no ginásio de esporte e tal, que foi o grande Perneta, grande goleiro Perneta, não é, que encantava jogando com a sua característica física e tal, e um outro jogador que eu me lembro, e esse foi amigo de Zulinha, se tornou amigo de Zulinha, ponta direita, Toninho de Macau, que era outro grande jogador no ABC, né, Ribamar? Esse programa de hoje, esse nosso bate-papo maravilhoso, eu vou até nominá-lo com o nome, sabe o quê? Ribamar Cavalcante e Irã, a hora da saudade. É isso aí, valeu, verdade. Meu amigo, aí você foi longe e eu voltei a ser criança. Por que eu voltei a ser criança? Porque eu era vizinho de Perneta, morava na Rua do Cruzeiro. Coincidência? Não, Irã e ouvintes, não tem nada de coincidência, nada é por acaso. Não existe coincidência, nada é por acaso. Então, Perneta, meu vizinho,
tinha até uma deficiência em sua perna, tá entendendo? Mas mesmo assim, um excelente goleiro, e depois tornou-se até fotógrafo, né? Verdade. E quanto ao Toninho, em Natal era conhecido por Toninho de Macau, Isso. no qual fazia parte da equipe do ABC, bicampeão 65, 66, ao lado dos irmãos Irimar e Zulamar. Toninho de Macau foi bicampeão, 65, 66 no ABC, ao lado de Zulamar e Irimar. E Toninho de Macau era conhecido por Toninho Careca. Então, na seleção de Macau, olha o destino, a seleção de Macau, quando eu falei há poucos minutos que tinha sido convocado para a seleção de 63 de Macau para enfrentar o ABC, tinha 2 pontas direitos. Tinha Ribamar. Em Macau sou conhecido por Zé de Hipólito. Interior sempre tem uns apelidos. Então, eu fui convocado Toninho de Careca, que é o Toninho do ABC de Macau, era o ponta direito. Então, o treinador na época era o saudoso Wilder, ficou numa situação difícil. Qual foi a situação difícil? Ele tinha 2 camisas 7 na seleção. Tinha convocado Ribamar do Flamengo, Dona Pretinha, e Toninho do Porto do Roçado, da equipe do ABC. O cara foi inteligente. Vou sacrificar alguém no time. E vai entrar Zé de Hipólito e Toninho. Colocou os 2 pontas, semelhante a Zagallo, na Copa de 70, que a imprensa não queria. Não dá certo, Tostão e Pelé, não dá certo. E Zagallo, teimoso, com a teimosia dele, colocou os 2 e foi um sucesso. Então, tem esse detalhezinho de Toninho de Macau e Zé de Hipólito, convocados os 2 juntos. Então, duas pessoas maravilhosas que você citou. Verdade. O Ribamar, a gente está mais ou menos navegando pelos anos de 60, 70, mas eu vou um pouco mais lá atrás. Vamos falar um pouco agora de Ceará-Mirim, porque eu não esqueço a pergunta que Carlão fez ainda há pouco. Qual foi o jogador que você consagra ou consagrou como o ápice, o melhor do estado? Daqui a pouco essa pergunta, que eu acho que não vai ser... Permanece na minha memória, nem se preocupe que eu jamais esquecerei. Claro. Agora, Ribamar, a gente teve aqui em Ceará-Mirim, antes dessa fase de Lolô, de George, de Santana, de Zé Valto e dos Costas, a gente teve mais atrás, 50, 40, a gente teve Rumão. Você deve já ter ouvido falar em Rumão, zagueiro do ABC, várias vezes campeão pelo ABC, Perna Santa, que chamava de Perna Santa, era realmente um craque o Rumão. E com o Rumão, depois, já na década de 50 e início da década de 60, a gente teve Cocó também, que era um cara, era das Rocas e tal, mas tinha um vínculo muito grande aqui com o Ceará-Mirim. O que te vem na memória a gente falando de Cocó e de Rumão, que eu falo um pouco antes, né, dessa década de 60. Para ir mais além, você deve também já ter ouvido falar, claro, no nome dele, em Barbosinha. Barbosinha, que tem um irmão hoje aqui que está com 90 anos, Juarez, não é? Que foi motorista de Dr. Emanuel Cavalcante, também desportista aqui em Ceará-Mirim. Barbosinha, que jogou no Vasco da Gama. Enfim, queria que você remetesse um pouco essa viagem da gente lá atrás. Essa Barbosinha e o outro foi, você falou? Cocó e Rumão. Positivo. Barbosinha e Rumão, eu não vou entrar em muitos detalhes, realmente, de acordo com a minha idade, né? Porém, como eu tenho um pouquinho de conhecimento da história, mas todos os 2 eram destaque de Ceará-Mirim. Já o Cocó, eu já fico mais à vontade, né? Porque o Cocó, eu tive o privilégio, já está em Natal, ele já encerra na carreira. Seleção de 62, teve uma passagem maravilhosa pelo Campinense, né? Mas os 2, tanto o Cocó, o outro Cocó do ABC, esse aí era um artilheiro. Na época existia a camisa 9. Então, o futebol de Ceará-Mirim era uma coisa impressionante. Tinha um mais jovem, logicamente, né? Mas tinha também o lado da velha guarda. E não pode ser esquecido. É semelhante, me permito acrescentar, os profissionais de Baixa Verde, na nossa época. Isso. Você é mais novo. Na minha época era Baixa Verde. Então, não podemos esquecer os grandes goleiros que tinha em Fortaleza, em Baixa Verde. Por sinal, jogou na seleção de Ceará-Mirim em 65, que era o Tareco. Lembra do Tareco? Ponta direita, titular
da seleção de 1965, Tareco. Então, né? olha como é importante o passado, o resgate. Isso é um resgate, gente. As pessoas têm que se conscientizar que tem um presente porque teve o passado. Não tem presente sem passado. Você pode esquecer, você era garoto, mas eu tenho certeza que você garoto viu, eu acredito que tenha visto, pelo menos falar, em Manuel Carlos. Sim, Manuel Carlos. Manuel Carlos, meu amigo, tá entendendo? Então é uma coisa maravilhosa. Infelizmente, o futebol nosso está em decadência. Está em decadência. Um dos fatores, um dos itens principais é esse: é não valorizar o pessoal do interior. Tivemos o campeonato interiorano, tivemos o Matutão, tivemos a Copa Lusoal. Essas 3 competições saíam muitos atletas para ABC, América e Alecrim. E hoje houve a paralisação. Aqui tem, de Hipólito, ele diz assim: Ribamar, é notório a alegria e satisfação no rosto de Irã Costa quando você cita os nomes dos craques Costa. Esse programa vai ficar na história e eternamente na mente do Irã. Claro, é um privilégio a gente estar conversando sobre essa. E eu ainda nem entrei nesse detalhe, ele que se antecipou, porque a gente já foi a Macau, a gente já veio para João Câmara, e agora eu vou colocar um outro município que também ele foi, digamos, ele transbordou craques de jogador de futebol, que é São Gonçalo do Amareto, Odissé, aquela galera toda que foi cracaça naquela época, né, Ribamar? Ô, Irã, meu querido amigo Irã, me permite eu falar para você, para o ouvinte, né, grande audiência da sua programação aí. Gente, lembre-se que esse contato de Ribamar com o Irã foi apenas um contato me convidando para o programa de hoje, e depois do convite, eu aceitei com o maior prazer, e o segundo contato foi hoje para entrar aqui. Por que eu quero dizer isso? Eu sou uma pessoa bem objetiva, bem clara, eu sou bem transparência. Meu lema é transparência. Só houve esses 2 contatos de Ribamar com o Irã. E hoje nós estamos aqui como tivéssemos combinado. Sem combinar nada. Sem combinado, gente. É bom que fique claro isso. Combinado pela história, né? Pela história. E você vai puxando o assunto e a gente vai se prolongando. Mais uma vez, quero até pedir desculpa, porque eu me prolongo um pouquinho, porque eu fico empolgado. Então, realmente, o que acontece é isso. Falta isso. Voltando ao caso de Berg, você falou em escolinha. Uma decadência está sendo a tal da escolinha. Não tenho nada contra as escolinhas. Elas são comandadas por profissionais qualificados. Todos são formados em educação física. PT, saudações. Porém, Irã, o que está faltando é a diferença da época da família Costa. A família Costa surgiu lá na periferia, lá em Ceará-Mirim, no campo de areia, no campo de barro, o garoto na rua batendo bola, tá entendendo? Aí é que sai o craque. Mas hoje a escolinha não tem mais, o atleta tem todo o conforto, material de primeira, treinamento, campo sintético. Ceará-Mirim tinha campo sintético? Ceará-Mirim era campo de areia. Macau era campo de areia. Isolamar, Irimar, Itaci, Itamar, que era o craque, segundo informações, o Itamar era o craque da família dos Costa. Infelizmente, não teve a mesma oportunidade que Irimar, Itaci e Isolamar teve. Mas era o cracaço da família, era o Itamar. Então, Itamar, Isolamar, Irimar, Lolô, Santana, Geórgio, esses meninos não deram campo sintético, não. Foram tudo na periferia. Eis a decadência. Esse trabalho que Beg está fazendo, clube como a ABC e a América, poderia ter ele um vínculo contratual na empresa para fazer essa visita. Mas não. Beg teve que sair para Pernambuco para ser bastante credibilidade no esporte. Verdade. Mas realmente é uma coisa maravilhosa o interior. Verdade. O Ribamar, Carlão tá fazendo aqui uma lembrança importante, que é em relação a Macaíba. Ele diz assim: professor, Macaíba tinha um grande goleiro que jogou no Vasco da Gama, não recordo o nome dele, foi sócio de Pelé. Como é o nome dele? Eu também não vi a memória agora, Ribamar. Como é o nome, Irã, como é o nome do jovem aí que falou isso agora? Carlos Alberto, que é o que fez a... É de Ceará-Mirim? Ah, Miguel, né? Miguel, grande goleiro no Vasco, Miguel. Olha, Miguel é o seguinte, Miguel, posso continuar? Pode falar.
Miguel, quero parabenizar o jovem aí, né, que está participando, mais uma vez agradecer. Carlos Alberto. Carlos Alberto, muito obrigado por estar participando nesse momento feliz na minha vida, né? Realmente, você não sabe a alegria que eu estou sentindo no momento. Miguel, muito fácil falar de Miguel. Miguel, da cidade de Macaíba, veio para Natal, fuzileiro naval, primeira oportunidade no Alecrim Futebol Clube. Após a oportunidade no Alecrim Futebol Clube, foi transferido para o Rio de Janeiro, já como fuzileiro naval. Chegando no Rio de Janeiro, né, foi militar da Marinha, acontece que tinha uns oficiais que era vascaíno. E quando viu o garoto, o militar lá no campo, na Marinha, foi levar para o Flamengo, para o Fluminense, para o América, não, foi levar para o time dele, Vasco. E a partir daí foi em 1958. O titular absoluto do Vasco da Gama, para os vascaínos, era Barbosa. Houve um problema de contusão em Barbosa, aquele goleiro da seleção, houve um problema de contusão em Barbosa, e o Miguel entrou na fogueira. Qual foi a fogueira? Foi substituir Barbosa. Ouvintes, Irã, resultado. Miguel, supercampeão, 1958, pelo Vasco da Gama. Então, Carlos Alberto, eu agradeço ao Carlos Alberto por essa lembrança. Hoje é um empresário bem-sucedido, mora nos Estados Unidos. É verdade. Olha aí, Carlão, que legal, viu? Boa lembrança, boa participação, top, show de bola. Bom, o Ribamar, vamos entrando um pouco agora. O Rio Grande do Norte, Natal, tinha um campeonato, bem verdade, de poucos clubes, mas era, pelo menos na minha ótica, na minha leitura, Ribamar, era uma competição à época bem mais competitiva, bem mais, digamos, disputada. A gente via, eu não sei se era, como diz o ditado, era mais coração no bico da chuteira dos caras e tal. A gente via um ABC e América daquela época, com Alecrim, quando em 78 chegou lá também. O próprio Fosse Luz, que você deve ter uma lembrança fantástica do Fosse Luz, o Cosé, quando inclusive Zulinha foi para lá, e dizem que era o terror de Edson, né? Zagueirão do ABC. Enfim, a competição de antigamente transpirava mais suor, mais garra, mais vontade de ganhar, não, Ribamar? E atletas da casa, para salientar atletas da casa. Exatamente. Não tinha. E eu falo do seu irmão, o saudoso Isolamar, eu fico bem à vontade para falar sobre ele, porque eu acompanhei toda a trajetória dessa família, principalmente dos três em Natal. Para você ter ideia, Isolamar foi numa época, eu sou do tempo do Fosse Luz, fui campeão pela divisão amadora pelo Fosse Luz em 1968, né? Mas em seguida passou a ser Coserna a partir de 70. Isolamar, uma das melhores fases dele, foi também, além do ABC, foi no Coserna. É a mesma companhia, apenas de Fosse Luz passou para o Coserna. Um dos destaques de Isolamar. Inclusive, ele teve uma fase tão boa que tinha uma Copa chamada Copa Nordeste. Isolamar estava numa fase tão boa que foi emprestado ao América. Isolamar e o goleiro Bastos. Você deve saber dessa história. Então, os dois, o garotinho lá de Seramirim veio para o ABC, não se contentou só com a conquista do bicampeonato 65-66, foi para o COSERN e teve na Nordeste. Então, é muito fácil você falar, porque havia uma valorização nos atletas da casa. Ok? E antes, para não cometer uma falha, você falou em São Gonçalo, não é isso? São Gonçalo? Sim, São Gonçalo. Vou dar uma pinceladazinha sobre São Gonçalo. Uma cidade de craques. Do jeito que Seramirim teve craques, no qual eu já citei, São Gonçalo. São Gonçalo nós tivemos irmãos, tivemos Odilon e Odissé. Odissé comecei com ele no Globo. Odissé, tivemos o Tito e o Ribeiro, tivemos o Gonzaga, que faleceu recentemente, tivemos muitos craques em São Gonçalo, que na época eu tive o prazer, além dos clubes profissionais que eu falei, eu não falei do Matutão. Matutão eu participei em várias cidades e tive o prazer de disputar a Copa Luiz Ual pela seleção de São Gonçalo. E Odissé e Odilon fora de esfera. Jogavam muito bom. Davam muito trabalho, eram realmente grandes jogadores. Ô Ribamar, eu quero dar um salto agora para um período mais moderno, mais atual, porque falar em Seramirim, a gente
a gente se reporta muito, a Nea, que está assistindo aí, meu amigo, ele entrou agora e disse: Ah, aí, velha, terminou contando os dois porque chegaram atrasados. Bom, Nea está brincando com alguém aqui, acho que foi Hipólito na mente dele. Eu vou ler aqui o que é que Hipólito mandou. Hipólito diz aqui o seguinte: amigo Irã, quando eu falo que Ribamar tem uma paixão crônica pelos Costa, razões pelas quais desconheço, aí dá uma risada, né? Depois de uma entrevista dessa, alguém tem. Hipólito tirando onda, viu, Ribamar, com você. Mas sabe o que é? É o ciúme, é o ciúme. Ele não teve esse privilégio. A amizade dele é recente com vocês. A minha não, a minha lá de trás, tá entendendo? É verdade. E para vocês terem uma ideia, no dia que do sepultamento do Isolamar, eu estava com a consulta marcada. Estava com a consulta marcada. Cancelei a consulta e fui comparecer ao sepultamento dele. Então, esse toque da afinidade que nós temos, né? E complementando, além do programa que eu tinha na Rádio Poti, que começou em 2002, era Onde Anda Você, Meu Craque. Era o radialista, né, oficializado era o Marcos Josué e eu era o coordenador. E também, no domingo, no jornal O Poti, tinha uma página completa. O editor de esporte era Edmo Cinedino, foi que me deu essa oportunidade de eu levar meus entrevistados no sábado, na Poti, e levar no domingo. E uma dessas reportagens, eu saí de Natal com o jornalista Rogério Torquato, direto para Ceará-Mirim, para fazer uma entrevista com o Isolamar, na residência dele. E foi uma das entrevistas melhores que eu fiz, porque além de eu entrevistá-lo, ele, com a sua capacidade, sua potencialidade, me mostrou um quadro, ele tinha um quadro, já tinha condições de ser treinador. Então, tinha uma manhã maravilhosa na casa do Zulamar, também fazendo uma entrevista. Não só com ele, eu já ganhei tempo, como também fiz com o Lolô. Lolô, fato interessante, cheguei em Ceará-Mirim, aí a filha de Lolô disse, ele saiu para como é que dá o nome, meu Deus? Saiu para um assentamento em João Câmara. Aí eu disse, não, mas não tem problema não, Jó. Aí falei para o meu colega, o jornalista Rogério, não tem problema não, já que nós estamos em Ceará-Mirim, vamos dar um pulinho lá nesse assentamento, meu amigo, foi uma dificuldade. Nós chegamos e realizamos a entrevista nesse assentamento. Legal. Carlos Alberto diz aqui ainda o seguinte: antigamente tinha melhores jogadores, dava gosto de assistir ABC e América. Nenhum jogador do ABC e América não jogava naquela época, eu não entendi, jogava naquela época. Aí Nea coloca aqui, velha era o treinador do América. Entendi, compadre, essa também. Velha, não sei. Bom, olha, a gente aqui tem muita coisa ainda para rolar. Eu disse a você que ia dar um salto para depois a gente voltar, porque ainda há pouco, nas entrelinhas, Ribamar, você disse alguma coisa aí que me ressaltou uma frase do saudoso João Cláudio de Vasconcelos Machado, doutor João Machado, grande comentarista da Cabogi e tal, e em um evento esportivo de futebol de salão na Quadra Velha, antes do ginásio de esporte, muitas autoridades na cidade, presentes, juiz, doutor Altani foi um baluarte, depois a gente fala da importância, não é, do que é ter alguém que apoie, que goste, independente do poder público daquela época, não é, que a gente tinha doutor Altani, que era o juiz de direito da cidade, que dava todo apoio. Tinha doutor Emanuel Cavalcante, que era outro baluarte, seu Jorginho não, seu Serginho Cavalcante, que era outro baluarte, enfim. E aí, Ribamar, nesse evento de futebol de salão, rapaz, quadra lotada, entrega de premiação, né, ao ABC, Zulinho era o capitão da equipe, e aí doutor João Machado foi fazer o discurso dele, né? Ele falando e tal, parabenizando a todos. Aí ele, lá para as tantas, disse: eu agora vou dizer aqui uma coisa que eu observo em Ceará-Mirim. Aí abro aspas. Isso o Painho estava lá, né? O menino, o garoto, mas estava lá também. Aí João Machado diz:
Conheci, abro aspas, conheci na história do Rio Grande do Norte o maior reprodutor de jogador de futebol do estado, Zé Costa. Então foi uma coisa muito interessante, né? E aí a gente diz aqui, para ilustrar um pouco, né? De quantos episódios e momentos bacanas a gente viveu. Mas deixa eu chamar agora, como eu estava dizendo, mais recente. Ceará Mirim teve uma safra extraordinária. Eu não quero nem falar agora de Bruno Rodrigues, de Romarinho, de Ricardo Urubu, de Negueba, essa galera que é daqui do distrito de Gravatá, aqui da zona rural de Ceará Mirim. Eu quero falar, Ribamar, um pouco mais na década de 90, 80, quando a gente tinha de Ceará Mirim, o zagueiro artilheiro, Negão Gito do América, fez um sucesso tremendo, Baeca, Baíca, Djalma, craque Djalma, a gente tinha Casquinha também. Queria que você falasse um pouco, que eu acho que ali, Ribamar, já foi os últimos dos moicanos que estava ainda naquele afã, né, dessa áurea tão legal que era o futebol aqui em Ceará Mirim. Essa década que você está falando, você sempre inteligente, você sai sempre na frente. Essa época que você está falando, década de 90. Eu tive o prazer de trabalhar nessa época no América do Clube. Eu comecei administrando a pousada do Atleta, onde hoje é o Ferreira Costa, e depois, na gestão de Fernando Neves, eu fui promovido para a supervisão ao lado do saudoso Rui Soares, trabalhar na supervisão com a equipe profissional. E tive o privilégio de trabalhar com o Gito. Gito, realmente, porque nessa época havia esse reconhecimento dos atletas passados, como eu falei, até de São Gonçalo, de Macau, de Ceará Mirim, de São Gonçalo, mas hoje não. Hoje, que me desculpa a minha colocação, hoje a complicação, que eu não tenho nada com a profissão, cada um tem o direito de exercer sua função, mas o que complicou foi a questão do empresário. Porque o empresário poderia muito bem trabalhar, todos nós temos direito de trabalhar, tá certo? Mas de uma maneira, não da maneira como está acontecendo. Os atletas de casa estão... Isolamar, Irimar e Itaci veio para o ABC na década de 60 porque não tinha empresário. Porque esses três costas que veio para o ABC teriam ficado lá em Ceará Mirim. Porque os que iam ter vez eram os que vinham do sul do país, indicados pelos empresários. Então, a decadência começou aí. O Willam veio do interior. O Willam veio do interior. E muitos vieram do interior. Odilon, Cracasso, Odilon veio do interior. Odissé do interior. Toninho, do ABC, veio de Macau. Então, estou dando essa pincelada, que eu gosto de dizer essa frase, justamente para todos fiquem por dentro. E a decadência é essa. Enquanto os nossos dirigentes não se conscientizarem que a salvação do futebol do Rio Grande do Norte chama-se investimento nas bases. Tem um dirigente dizendo, não é despesa. Gente, invista nas bases, não é despesa. Vocês têm um retorno imediato. É verdade. Aí, em 65, a quantidade de jogador que saiu para o América ABC, em 65 saiu para o América do Clube, Lolo e o Willam. No mesmo ano da seleção do Rio Grande do Norte, de Ceará Mirim, saiu Irimar, Itaci e Zulamar para o ABC do Clube. Verdade. E um detalhe interessante, que eu gosto muito dos detalhes, nessa época do bicampeonato, você falou nos dois irmãos, né, Irimar e Zulamar? Tinha mais dois irmãos, Costa. Você é muito novo. Sabe que além de Zulamar e Irimar, na equipe ainda tinha mais dois irmãos? Sim, rapaz, tinha mesmo, dois irmãos. Eu só não lembro o nome. Diga o nome de um aí para ver se eu lembro do outro. Os dois irmãos, Tonho Dante e Nivaldo Dantas. É verdade, verdade. Então, olha que coisa maravilhosa. O ABC bicampeão com quatro atletas do interior. Isolamar e Irimar de Ceará Mirim, Tonho Dantas e Nivaldo Dantas de Mossoró, do Potiguar de Mossoró. Verdade. Hoje, qual o motivo? Qual o motivo de hoje não ter atleta de fora? Não tem. Porque não tem coragem. Os dirigentes estão envolvidos só nos empresários. Fique certo, que os treinadores atuais de ABC e América, às vezes, eles escalam uma determinada atleta, é contra a vontade dele. Porque é indicado pelo empresário. E a maioria das vezes, toda regra é exceções, mas a maioria das vezes tem alguns treinadores que ganham muito bem e não quer enfrentar
Não quer enfrentar o presidente do clube, deixa de botar Irã para botar Ribamar, que Ribamar é do empresário. Então, o que acontece aqui? O Ribamar, apenas para fazer uma colocação do que eu vi de Carlos, né, Gutenberg, em relação a isso que você está dizendo lá no esporte. Eles têm um menino que ele revelou, que ele levou, o menino joga bola demais, um craque, mas o ex-presidente, né, que fez um trabalho do ponto de vista de gestão muito interessante, segundo ele, mas na parte futebolística, ele diz, rapaz, que ele trouxe gente ganhando milhões de reais e tal, e aí o garoto lá ficou, porra, eu fazendo esse time andar e os caras ganhando dinheiro e eu ganhando e tal. Mudou, esse presidente saiu, né, e entrou um novo presidente, aí valorizou a turma da base, que segundo a história, a literatura, o Sport de Recife é um dos times que tem a melhor estrutura de formação de atleta do Nordeste. Ele disse que é a quinta, sexta do Brasil. Então, eu estou dizendo isso para corroborar, Ribamar, com o que você está dizendo. Valorizar a prata da casa. Eu vou dar um salto, já aproveitando agora esse que a gente está falando, porque aí a pergunta que eu vou te fazer agora eu fiz a Carlinhos sábado. Eu digo, amigo, e a seleção brasileira? Com esse estrelato todo, como é que a gente vai... O que você acha dessa seleção para essa Copa desse ano, hein, Ribamar? A pergunta diretamente para Ribamar Cavalcante, né? Isso. Eu agradeço a você por essa oportunidade. Vou apenas repetir. Eu tenho um programa com Santos Neto e sou bem claro nas minhas colocações. Eu não acredito em nossa seleção. Por que eu não acredito em nossa seleção? Justamente porque tem essa jogada, as contratações. O Irã é inadmissível que nossa seleção apenas tem 2, 3, 4, no máximo 4 atletas que estão militando no nosso futebol. O restante, todos são convocados que vêm do exterior. Esses atletas não têm mais aquele compromisso das décadas passadas, aquela paixão, aquela dedicação. Esses homens são ricos, não, são milionários. Eles vêm apenas cumprir aquela jornada. Nas décadas passadas, não. Nas décadas passadas, você acompanha o futebol, sabe disso. Teve época de seleção que tinha atleta de 2 equipes. A equipe do Botafogo e os atletas do Santos. Então, com 2 equipes se fazia uma seleção. E o resultado? Mas hoje, com esses atletas, começa por aí. São atletas que são... Por exemplo, eu não tenho nada contra o atleta que eu vou citar a você. Mas eu, na minha opinião, um atleta desse não tem condições, que me perdoe, que eu sou flamenguista, hein? Eu sou flamenguista. Mas eu gosto de fazer um comentário pela parte da razão, não pela parte emocional. Você ter um atleta titular absoluta do nível desse Paquetá, não tenho nada contra ele. Entendeu? Gente, lembra que nossa seleção era Félix, Carlos Alberto, Brito, tinha o Everaldo lateral esquerdo, tinha Piazza, no meio de campo tinha o camisa 5, Clodoaldo, camisa 10, o Canhotinha, Gerson, né? E o ataque, Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino, e ainda tinha mais no banco o Paulo César, Cajuru, né? Então, que diferença de hoje? É isso, nosso futebol está pobre, justamente por esse motivo. E um detalhe importante, há uma convocação desses atletas que estão no exterior. Quando eles se apresentam aqui, o tempo, Irã e ouvintes, o tempo é pouco para adaptação. Eles têm um sistema lá no exterior. Quando cheguei, vai começar tudo novo. No entanto, se fosse craques do nosso país, dentro de casa, ele já tinha aquele entrosamento. Então, nós poderíamos ter mais exemplos, mas a gente, devido ao tempo, a gente tem que respeitar o tempo. Mas a minha opinião, eu não acredito na nossa seleção. Verdade. Miguel Campelo diz o seguinte: grande Ribamar, trabalhamos juntos nas drogarias Guararapes. O senhor José de Paiva Torres. Ribamar conhece muito de futebol. Miguel Campelo é sobrinho de Santana, viu, que está assistindo agora.
O Santana, o lateral direito, eu joguei com o Santana. Exatamente. Ele é professor em Ceramirim, Santana. Eu não sabia que ele era da família de Campelo. Campelo é um excelente profissional. Do jeito que tem um excelente profissional da bola, tem também nas farmácias, viu? Neto, grande Neto. É Miguel Campelo Neto, né? Aí, tive o privilégio de trabalhar tanto nas drogarias Globo quanto nas drogarias Guararapes. Verdade. E aí, Paiva era desses abecedistas doidos, né? Que investiu tudo. Paiva é um dos injustiçados do futebol do Rio Grande do Norte, porque, infelizmente, os presidentes deixam a sua própria família passar mais o tempo no clube do que em casa, sacrifica seu próprio patrimônio e, às vezes, sai sendo criticado. Tive o privilégio de trabalhar no ABC em 3 gestões. José Paiva Torres, Rui Barbosa e Leonardo Arruda. E um detalhe, hein? Todos sabiam que eu era americano. Aí é que está a história do profissional. Você tem que ter um comportamento, né? Então, eu acho que eu devo ter alguma coisa, porque você ser americano e ter o privilégio de trabalhar em função espinhosa, que é o tal do supervisor, né? É verdade. Trabalhei com o supervisor Kleber Romualdo, trabalhei com o professor Galvão e trabalhei com o Rui Soares. Muito bem. Olha, a gente está conversando aqui, rapaz, com historiador. Se a gente for adjetivar esse cara, né, vai ser muito complicado. Mas é comunicador, radialista, ex-atleta, historiador, pesquisador. E eu ouso em dizer o seguinte, viu, Ribamar? Você, do ponto de vista da literatura futebolística, você é o nosso historiador da história de Ceará-Mirim, Franklin Marinho Barbosa de Queiroz. Viu, Irã Júnior? Irã Júnior está aqui, meu filho está assistindo aqui. Então, você para o futebol e Franklin Marinho para a nossa história do nosso Ceará-Mirim, viu? Não sei se você já ouviu falar em Franklin Marinho, não é? Mas é o cara que sabe de tudo da história de Ceará-Mirim, viu? Santa, agora, já que ele fala da história também, é claro que ele sabe. Eu não posso esquecer também de elogiar na época, que eu tive o prazer de jogar várias vezes em Ceará-Mirim, com aquele campo do Ilhabela. Eu acho que você era menino, né? Com o campo Ilhabela. Você frequentou o menino? Ilhabela, naquela seleção de 1965, Ribamar, dos 11 jogadores, tinham 6 de Ceará-Mirim, que eu digo, do centro aqui, do Náutico, e o restante, os 5, era do time da Ilhabela. A gente tinha Zé Pequeno, a gente tinha Oliveira, Edísio, Tareco, Oliveira, Hélio. A gente tinha metade do time da Ilhabela e a metade do time aqui de Ceará-Mirim. Os caras, não era fácil. Agora, tinha um dono de usina, um gerente de usina, que você sabe muito bem, Adécio Eloy de Almeida, que inclusive leva o nome do ginásio, e o filho que adorava futebol, Xuxa. Então tinha tudo, agora, né? Agora deixa eu acrescentar, eu sei que você não vai falar isso, mas eu vou tomar liberdade. Naquela época nós tínhamos um gramado da Ilhabela, não é isso? Aí hoje, depois de tantos anos, a Irã, com a criatividade, tem um tapete semelhante ao de lá atrás. Então, tendo boa vontade, você resolver os problemas. Ora, lá atrás, tinha um campo de Ceará-Mirim, mas não era igual o de Xuxa. Aí hoje, depois de tantos anos, você com sacrifício, dá um tapete desse. E o nosso governante tem falta de apoio. Dê mais um apoio a Irã, que com certeza quem irá lucrar é a cidade de Ceará-Mirim. Bota isso na cabeça, gente. Nosso governante tem que se conscientizar que tem que dar apoio às pessoas que têm criatividade. E você é um profissional que é criativo. O Ribamar, eu lembro demais do campo da usina. Aquele gramado era o melhor gramado da região, na verdade, né? O Campo do Centro era aquela areia toda, enfim, vez ou outra se plantava uma grama e ficava alguma coisa por ali, mas o Campo da Usina era um tapete, como a gente costuma dizer. Até a arquibancada tinha de madeira, né? A seleção treinava lá nessa época de 65, treinou lá com Canindé. Porque quando a gente fala em Zulamar e Irimai, chamando um pouco mais para os meninos, Ribamar, Zulinha, Irimai e Taci, que jogaram aqui. E Taci foi o primeiro que jogou no ABC.
dos irmãos, porque veio do Sul, né, com Jorge Demolidor, com Dunga, Negão Dunga, que veio primeiro da região do Triângulo Mineiro para o ABC, aí depois Itaci chegou, inclusive quando chegou, disse, rapaz, você aqui também, né, aquela onda de jogueiro e tal. Aí depois foi Irimar e foi Zulinha. Mas Canindé, que hoje está vivo, está com 96 anos de idade, 97 anos, que mora no Paraná, Evandro costuma dizer, irmão de Neá, que Canindé, Ribamar, era o cara que abria os espaços para a garotada em Ceará-Mirim. Tinha um olho clínico, digamos assim. Não tinha escolinha. E Evandro costuma dizer que lá no campo do cemitério, ali ao lado da matriz de Ceará-Mirim, em frente ao cemitério mesmo, tinha um terreno lá, se via de campo. E aí tinha Evandro, Lélio, Joãozinho, Zé Araquém, uma garotada, né? E aí Canindé foi lá e chamou esse menino para jogar aqui em cima, porque aqui jogava quem jogava mesmo, né? E Canindé trouxe esses meninos. Aí botou lá, e Lolô, ele diz a brincadeira, Lolô, muito espirituoso, né? Com aquele corpão dele, ele diz, o que esses amarelinhos vieram fazer aqui, ó? Rapaz, quando botaram os meninos para jogar, que é quando deslanchou, aí Canindé disse, olha o amarelinho aí. E olha, Canindé teve a ousadia de botar Evandro naquela seleção de 1965, rapaz, para jogar. Foi um negócio de louco para doutor Altani, para Painho. Painho disse em casa, Canindé, como é que você vai botar um menino daquele? Ele disse, o senhor manda na seleção, quem manda sou eu. Você tira aí um fino como era o cara. Enfim, eu estou dizendo isso aqui, porque, Ribamar, tem muitas histórias, tem tantas histórias, como você diz, o programa aqui a gente passaria, tem que ter mais 10 programas desses para a gente especificar, né, alguma coisa desse tipo. Mas, amigo, vamos tentar responder a pergunta de Carlão, feita lá atrás, né? Qual foi o jogador que você viu e que ressaltou aos seus olhos no Rio Grande do Norte? Pergunta muito importante essa, né? Pergunta muito importante. E, às vezes, há um questionamento que eu batalho sempre para acabar com essa tolice. A família alvinegra, a família albecedista, tem uma discussão entre eles mesmo, né? Um diz que o melhor atleta do Rio Grande do Norte foi Jorginho, outros dizem que foi Alberi. Aí eu, com a minha tranquilidade, gente, não vão discutir uma tolice dessa. Por que tolice, irmão? Vocês têm que se conscientizarem que aí são duas histórias. Jorginho, ídolo da família abecedista, década de 50, no qual foi tricampeão, 53, 54, 55. Um dos títulos, foram muitos. Alberi, década de 70, tetracampeão, 70, 71, 72, 73. Então, quando vocês forem discutir, não diga quem é o melhor dos dois. Diga o ídolo da família abecedista da década de 50, Jorginho. Ídolo da família abecedista da década de 70, Alberi. Pronto. E respondendo ao nosso ouvinte aí, que está nos prestigiando, sem dúvida nenhuma. E eu me sinto honrado e orgulhoso em ter jogado ao lado desse cracaço. O único em 72, quando começou o primeiro campeonato brasileiro, chamado Campeonato Nacional, que é o mesmo brasileiro, né? Então, as equipes, Castelão inaugurado no dia 4 de junho de 72. A partir daquele campeonato, todas as equipes do sul do país vinham jogar no Castelão. Flamengo, Vasco, Fluminense, Internacional, todos, campeonato brasileiro. Gente, camisa número 8, que veio lá de Pernambuco, quem trouxe foi o saudoso Prudêncio para o ABC, ganhou a bola de prata. Houve a seleção. Qual seleção, Ribamar? Porque no Campeonato Brasileiro de 72, não foi a imprensa de Natal, foi a imprensa do sul do país. Ele, após as partidas, eles faziam uma avaliação qual o melhor da partida. Houve uma somatória de pontos. Cada uma partida tinha pontos. João, 3, Chico, 10, 9, 8, Alberi, camisa 8, o bola de prata. Foi o que teve a maior pontuação. Então, um craque do jeito de Alberi. Alberi foi bola de prata, gente. Verdade. Eu tive esse privilégio de jogar ao lado dele. Então, eu acho que eu sei chutar uma bola. Porque, no mínimo, para jogar ao lado do Alberi, tem que saber chutar uma bola. É isso? Então, a resposta com boa tranquilidade. Com todo o respeito aos demais. Alberi. Agora,
o agente do estádio. Alberi superou e tal pelo ABC. Agora, no América, quem você ressaltaria no América como um grande jogador de todos os tempos? Todos os tempos, sempre aí fica uma dúvida, não é dúvida, né? A gente tem que fazer uma avaliação item por item, porque é muito fácil fazer uma pergunta, a pessoa responder de imediato. Cuidado quando você fizer uma pergunta e alguém responder de imediato. Não, não pode. A memória, você tem que trabalhar a memória. Eu tive o privilégio de ver esses caras. A minha trajetória em Natal, como profissional, foi de 64 a 75. E após encerrar a carreira em 75, aí continuei como supervisor. Fui supervisor 4 anos consecutivos das seleções do campeonato juvenil, modalidade juvenil, junior. Tive o prazer de ser administrador do Castelão. Tive o prazer de gerenciar a Vila Olímpica. Tive o prazer de gerenciar a pousada do atleta. Trabalhei no departamento de árbitro. Então, quando eu encerrei a carreira, ainda dei continuidade militando no futebol. Certo? Porém, uma coisa muito importante aí, chama-se você ter consciência, você dar uma opinião própria, né? Própria. Então, o futebol do Rio Grande do Norte está hoje em decadência, justamente porque nós não temos mais dirigentes daquela época. Temos grande dirigente agora, não resta a menor dúvida, mas falta uma coisinha, a gente fazendo uma retrospectiva, né? Você vê a criatividade que você falou sobre o João Machado aí, né? Ele tinha até um programa, o Curro Chiado, né? Era o Curro Chiado, na Rádio Cabugi, que na época Cabugi era no Alecrim, ao lado da igreja de São Pedro. Portanto, tudo diferente. Hoje, os dirigentes, já próximo a concluir nosso programa, o nosso dirigente devia se conscientizar que na hora que for assumir uma instituição, vocês procuram armar os seus assessores, uma equipe de trabalho, pessoas, não coloquem por amizade, coloquem por capacidade. Hoje o que está acontecendo é isso. Vocês convocam um auxiliar seu pela amizade. Tem que ter capacidade. O exemplo maior foi o que aconteceu com o América agora. A SAF é quem comanda o futebol do América, né? E o presidente não tem nem o direito de optar em nada. E eles dispensaram um supervisor e colocaram, se tivesse colocado outro supervisor, tudo bem. Mas eles dispensaram um supervisor, o Gilberto dos Santos, que é um direito dele, mas que colocou um supervisor, mas não, colocou uma das pessoas lá do grupo dele para tomar conta dessa missão tão espinhosa no qual eu já fui supervisor. E o que deu foi isso. Me permite eu fugir um pouquinho desse exemplo. A punição, e o América ainda se deu muito bem, que foi uma multa de 100 mil. E na minha modesta opinião, eu sou da opinião, Irã, errou, tem que pagar. Claro. O América ainda saiu de graça essa punição de 100. Verdade. 100. Muito bem, são 19 horas e mais 8 minutos. Hipólito já faz aqui até uma advertência. Hipólito conhece você mais do que ninguém, né? Já está fazendo aqui uma advertência. Irã, se der corda, vocês vão emendar os bigodes. Mas vamos chegar, Hipólito. Ribamar, eu queria, rapaz, aliás, eu quero aqui, com muita satisfação, com muito orgulho, inclusive, de ter tido a oportunidade de bater esse papo. Não considero isso nem uma entrevista, mas um bate-papo com você, que é um conhecedor profundo, né, da história do nosso futebol, enriquece não apenas Ceará-Mirim, não apenas o Sistema Litoral de Comunicação, mas a todos que irão assistir depois desse programa, que fica gravado, nas nossas redes sociais, e aí todo mundo vai assistir depois. Quero, inclusive, pedir sua permissão para dizer à galera que aproveite e essa história que Ribamar conta, essa história que Ribamar diz do nosso futebol, para você levar para os seus alunos, para as escolas, enfim, vamos enaltecer, vamos cultuar, eu acho que essa é a palavra, a nossa história, a nossa tradição, porque um povo, uma nação, um estado, um município, uma terra sem potencializar, sem cultuar a sua história, não pode construir uma história para frente. Então, tudo isso que a gente disse aqui hoje, foi com base em fatos do passado, porque foi uma história bem construída. Eu quero agradecer aqui a todos, tá certo? Aqui, Jailson, Cesário, ótimo programa.
aos que assistiram agora, os que vão assistir depois, e a você, Ribamar, eu não tenho como agradecer em nome de Irã Júnior, que é o responsável técnico, tá certo, por nos colocar no ar, por fazer todo esse trabalho, e toda segunda-feira a gente está aqui. Entrou meu amigo Chicão. Boa noite, meu amigo Irã Costa. Sou ouvinte de Ribamar ao meio-dia na rádio Retrô do meu amigo Enio. Olha aí, tá vendo? Então, Ribamar, fique à vontade para tecer os seus comentários finais com os nossos agradecimentos. Eu só lamento profundamente o tempo ser tão pouco, porque realmente tinha muitas perguntas, muita gente nos acompanhando, ouvindo, mas gostaria de fazer perguntas, mas devido ao tempo, né? Mas quem sabe se não haverá outra oportunidade, né? Porque eu fico feliz, principalmente quando se trata de resgatar a história do futebol do Rio Grande do Norte. Porque eu fico, às vezes, eu não sei nem me controlar. Por que não sei me controlar? Eu não admito os turistas chegar em Natal, todos que gostam de futebol, é claro que quer saber a história do futebol, né? E a história maior do futebol do Rio Grande do Norte chama-se ABC América. E o turista tem que fazer uma visita a uma sede do América, fazer uma visita à sede do ABC do Clube, para saber a história. Mas não tem essa história. Do sul do país, as equipes internacional, Botafogo, tudo tem sua sede, tem aquele cantinho, aquela dependência reservada para a história do clube. Que bom seria. Eu já estou com 80 anos, né? Já estou já alcançando o meu tempo aqui, né? Mas eu fazia esse apelo a nossos dirigentes, nossas autoridades. Procurem a valorizar o nosso futebol. Façam um espaço para ter o acervo de fotografia da história para os nossos visitantes saber quem é o ABC, quem é o América de 110 anos. E por que não? Saber a história do futebol do Rio Grande do Norte. Saber que existiu, além dos profissionais, existiu o campeonato interiorano, no qual o Ceará Mirim foi campeão, Baixa Verde, Macau, São Gonçalo. Nova Cruz, velho. O que está faltando é isso. É isso. E faço um apelo aos governantes de Ceará Mirim. Apoie o Irã, esse trabalho que ele faz, trabalho maravilhoso. Apoie que vocês vão colher os frutos. O Irã, a gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Você está de parabéns, repito, essa sua iniciativa de convidar o Berg. Eu sou até suspeito de falar de Berg, pela consideração que eu tenho a ele tem a mim. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Estou sempre à disposição. E se vocês quiserem saber alguma coisa do passado, dentro das minhas possibilidades, fiquem à vontade. E podendo visitar meu Face, eu tenho o Face, Ribamar Cavalcante, o Instagram também, e também o Baú do Ribamar. Você tendo acesso, você irá saber toda a história do futebol do Rio Grande do Norte, nos mínimos detalhes, e principalmente da época passada. Eu, concluindo, eu faço uma pergunta a você. Você é ABCdista ou é americano? Eu? Sim. ABCdista. ABCdista. Vou fazer uma pergunta para fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo. Olha o time que eu vou citar para você. Tion ou Erivão, os dois goleiros, Sabará, Edson, Telino e Anchieta. Tripé de armação. Maranhão, Danilo Menezes e Alberi. Os três atacantes, naquele tempo era 4-2-4, 4-3-3. Os três atacantes. Libânio, Jorge Demolidor e Moraes ainda tinha mais o ponto esquerdo Soares. Pergunta de um americano para um ABCdista. O atleta, a equipe do ABC atual, os atletas atuais do ABC do Clube, teria condições de entrar nessa equipe que eu citei? Nenhum. Verdade. Não, por isso eu estou dizendo, fechando com chave de ouro, gostei do seu sorriso. E o América Futebol Clube? O Birajara, o Otávio, que eram os dois goleiros, Ivan Silva, Mário Braga, Scala e Cosme. Paura e Garcia. Jangada, Santa Cruz, Elcio e Ivanildo Arara. A América hoje entraria nesse time? É a mesma coisa de você perguntar se esses caras vão entrar na seleção de 1970, né? Brasileira. E o valor? Você sabia, Irã, que entre a SAF e a ABC tem atletas com valor de 40, 50 mil reais? Como? Você sabia que no elenco da SAF, que eu digo a SAF, eu não digo nem a América, tem atleta com salário de 40 mil, 50 mil? É um absurdo, né?
Verdade. Nas décadas passadas, eu sei que você ia muito ao Castelão assistir o clássico, 40 mil, 45 mil pessoas, né? Hoje, quando dá 10 mil, os dirigentes ficam sorrindo, ficam alegres. Então, chama-se decadência. E sabe quem são responsáveis pela decadência? É o sistema de jogo, é o sistema. É em todas as atividades que estão para baixo. Vou dar um exemplo agora, é como Hipólito disse, se me der corda, eu vou longe. Vou dar um exemplo para você agora. Houve agora essa irregularidade do Alberto Futebol Clube, cometeu esse prejuízo para a instituição de 110 anos, né? Colocando um jogador irregular no qual todos tinham assinado o documento. Aí eu pergunto a você, como é que se vai levar um futebol a sério se o próprio regulamento, os presidentes, diante do presidente da federação, que é quem comanda a reunião, eles todos assinam aqueles documentos, tem um regulamento em mãos para ser colocado no transcorrer da temporada, e você, como é irregularidade, aí o América é punido com 100 mil. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer outras ocasiões, vai acontecer a falha do mesmo jeito, porque já abriram mão agora, então tem que punir rigorosamente para servir de exemplo. Uma boa noite e Deus ilumine e proteja a todos. Estarei sempre à sua disposição. Obrigado, Ribamar, obrigado a todos, né? Luiz Felipe, que está em Mossoró, mas é de Macau, assistindo, Ideraldo, né? Assistindo, parabenizando o programa, professor Anderson, Fabiano Fernandes, valeu, Fabiano. Fabiano é quem toma conta do estádio Barretão aqui em Ceará-Mirim. E Carlos Alberto também disse que é americano, disse que nenhum desses caras entra naquele timaço que você acabou de escalar. Ribamar, forte abraço, que Deus lhe abençoe a nós todos, e se Deus quiser, vamos tentar, porque tem um fato curioso, que eu já vou deixar aqui a dica para a gente, quando voltar numa outra oportunidade, comentar. Quando, em 1970, o Hotel Hope esteve em Natal, e aqueles americanos todos foram lá para o JL assistir ao jogo, que Zulinha jogou e fez, parece que 5, 6 gols naquela noite. O Força Luiz ganhou, acho que foi do Ferroviário, enfim. Isso é um detalhe que a gente deixa para o próximo programa. Forte abraço, muito obrigado, e Anjinho está mandando um abraço para você. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Tchau.